Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, o dia 25 de maio do ano 2021. Nós estudamos segundo capítulo da disciplina Equações Matemáticas de Física, com o título Os problemas físicos simples que se reduzem à equação diferencial segunda ordem do tipo hiperbólico. Primeiro problema, com a linha 2.1. Equação de oscilações transversais pequenas da corda. Supomos que temos uma corda fina, flexível, elástica, de comprimento L em oscilações transversais pequenas. Aqui na figura temos o sistema coordenadas, horizontal eixo X, horizontal eixo vertical é U igual a UXT, é o desvio da corda. É o desvio, né? Da corda. Supomos esta corda da cor azul com dois extremos O e A fixos. Em oscilação transversais pequenas. Oscilações pequenas representar na conceitos seguintes. Primeiramente, considerar as forças que atuam sobre um elemento pequeno de X da corda. Comprimento da corda é L, daqui de OA é igual a L. Consideramos um elemento de X, aqui de X, da corda, né? De X, com coordenadas X e X mais dx. Este elemento oscilar conjunto com toda a corda, com o desvio UXT e o X mais dxt. Este dx, este dux. Aqui, du, esta igual a du. Então, este ângulo, este elemento de X forma com o eixo horizontal o ângulo alfa. Temos tangente de alfa igual a du dividido por dx. Igual a o x é derivada parcial de primeira ordem de função uxt em relação a x. Porque estas oscilações são pequenas, portanto, o x quadrado muito pequeno em relação a 1. Então, o ângulo alfa é muito pequeno. Primeiramente, força de tensão. Aqui corre vermelha. Este ponto é função txt, esta força tx mais dx
T atua no ponto X mais dx. Então, a diferença da força de tensão que atua em dois pontos contribuiu à oscilações da corda. Temos a diferença T, x mais dx menos tx igual a dtx igual a dtx dividido por dx múltiplo de dx. Esta diferença de força aqui entre esta força tem dois componentes. Pode dividido por dois componentes. O componente horizontal simbolizado pelo Tx. X, aqui, esta força Tx. Desculpe, o componente horizontal da força Tx. Tx é igual a este, com símbolo x baixo. Igual a Tx multiplicado por cosseno alfa. Igual a Tx dividido raiz 1 mais tangente alfa quadrado. Igual a Tx dividido raiz 1 mais o x quadrado. Porque o x muito pequeno em relação a 1, aproximando para 0. Portanto, igual a aproximando Tx igual a constante. Então, significa que o componente horizontal da força de tensão Tx igual a constante. Aqui. T0 igual a constante. Enquanto o componente vertical da força Tx igual a Tx com índice Tu igual a Tx sinus alfa igual a T0 Tx igual a constante T0 sinus alfa igual a T0 tangente alfa dividido raiz 1 mais tangente alfa quadrado igual a T0 o x 1 mais o x quadrado é que também igual a aproximadamente igual a 0 este componente igual a T0 por x. Portanto, o elemento de derivação dux aqui, variação de componente vertical de força de tensão em relação a x, dtux igual a dt0 multiplicado derivada parcial de ux dividido por dx igual a t0 ux dx, em que ux é a derivada parcial de segunda ordem de função desse desvio uxt em relação a x. Segunda força que atua sobre o elemento de x da corda é a força de inércia. A força de inércia aparece para um observador que situada na corda, no sistema de referência. A variação da força de inercia dF com estrela igual a menos da força de Newton em relação à segunda lei de Newton. O TT multiplica por dm, em que o TT é a aceleração de oscilação da corda, ou do elemento dx. A derivada segunda ordem de função uxt em relação a t. T é tempo.
dm é elemento, a massa deste elemento dx, igual a ρx multiplicado por dx, em que ρx é a densidade linear de massa da corda. O signo menos porque a força inércia igual a menos da força de Newton. Aí está a segunda lei de Newton para observador que situada na corda. O TT tem o papel, a oscilação da oscilação da corda. Terceira força é força de atrito. O força de atrito do meio ambiente em relação à corda em geral, e o elemento da corda é proporcional à velocidade de oscilação da corda e ao comprimento deste elemento. Igual a atrito igual a menos 2K UT dx, em que K é o coeficiente atrito da corda no meio ambiente. UT é a velocidade da oscilação da corda, dx é comprimento deste elemento. Signo menos porque força atrito tem sentido contrário, velocidade, a sentido da velocidade. A quarta força é força externa, com densidade linear. Força externa é tipo de força que é proporcional, linear com a força. Força é a densidade linear da força. Tais como força de músico, quando ela trocar corda de instrumento músico. Esta corda pode ser uma corda de instrumento músico. Força quinta, força é força gravitacional, mas podemos desprezar a força gravitacional da corda de terra que atua sobre a corda, porque esta força é muito pequena. Em total, para um observador que situa a corda, aqui, por num sistema de referência de observador na corda, temos a soma das forças igual a zero. Soma de 4 forças igual a zero. Temos aqui T0 UXX menos ρx UTT dx menos 2K UT dx mais FXT dx igual a zero. Porque para o observador que situado na corda, ele movimentar conjunto com a corda. Portanto, a soma de forças que atuam sobre a corda com o olho deste observador igual a zero. Corta dx, então temos equação ρx UTT mais K UTT igual a T0 UXX FXT aqui. T0 UXX aqui mais FXT igual a levar estes dois termos para a esquerda, direita. Temos aqui. Levar o TT derivada segunda ordem em relação ao tempo para a esquerda. Levar derivada parcial de segunda ordem em relação a x para a direita. Onde temos
represando atrito. Para simplificar o problema, podemos desprezar o atrito da cor em seu meio ambiente e força externa. A corda oscila livremente. Temos o TT igual a T0 e rho x, u x, y. Em que corta esta e corta esta. O igual a quadrado e v multiplica por uxx, em que o coeficiente a quadrado igual a T0 e rho x. Então, para oscilação livre da corda, temos esta equação, o TT igual a quadrado, uxx, é equação diferença de segunda ordem de tipo hiperbólico. É equação diferencial do tipo hiperbólico. Para este modelo de oscilação da corda, temos unidade de força-tensão T0 igual a Newton. Densidade linear da massa da corda com unidade ρ x com unidade de quilograma por metro. Portanto, deduzimos que unidade de A é metro por segundo. É da unidade de velocidade. O TT igual a metro dividido segundo quadrado. É unidade de aceleração. O xx 1 e o metro. Porque esta temos o TT igual a metro quadrado. Metro dividido por segundo quadrado. Esta equação pode ser chamada equação de oscilação. Este problema muito interessante e importante porque ele serve a base de estudo de aplicações, né? Oscilações da corda, da membrana, da barra e oscilações elétricas. E oscilações eletromagnéticas na disciplina eletrodinâmica. Também utilizar este tipo de esta equação diferencial segunda ordem de tipo hiperbólico. Muito obrigado por atenção. Na segunda aula vamos resolver esta equação diferencial segunda ordem. Se você tem dúvida, pergunta, pode colocar aí embaixo para comentário. Muito bom dia.